Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Nairan e hoje eu vou falar para vocês sobre o inverno. Esse é o medo de todo mundo quando está se programando para vir para cá, para Moncton, New Brunswick. E eu sei que é uma coisa que assusta mesmo. Eu também, antes de vir, ficava pensando como será este tal desse inverno, que todo mundo fala tanto, que é muito frio e que é muito intenso, muita neve. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, tá? Sobre como foi o inverno aqui no Canadá, nesse último inverno, né? Que foi o inverno de 2018. A gente já está há um ano aqui, a gente já conseguiu ver todas as 4 estações, então agora com mais propriedade, eu acho, eu vou falar um pouco para vocês. Eu sei que cada inverno deve ser diferente um do outro e algumas pessoas falaram que esse inverno que a gente pegou foi um dos piores. Mas para mim, antes de vir para cá, eu pensava, o pessoal falou tanto que ia ser trágico que eu coloquei na minha cabeça que sim, era trágico, que ia ser o caos, que ia ser muito tenso. Então eu vim esperando pelo pior. Quando o inverno chegou e passou, digamos assim, quando acabou, eu respirei e falei, ok, foi esse o inverno. Eu achava que ia ser bem pior, talvez porque eu coloquei isso na minha cabeça, então talvez eu meio que me preparei pro pior mesmo. E quando passou, eu achei que nem foi tão pior, que nem foi tão ruim assim, né? Então, assim, mas não que não tenha sido ruim mesmo, que não tenha sido frio mesmo. Foi frio, sim, tá? Pra quem não sabe, eu sou do Nordeste, tem um sotaque, eu acho que vocês conseguem perceber. Eu sou do Nordeste, eu vivi a vida inteira lá, só que nos últimos 3 anos, antes de vir pra cá, pro Canadá, eu passei 3 anos morando em São Paulo e consegui pegar, né, durante esses 3 anos lá, o inverno de lá, que todo mundo também fala bastante, o inverno paulista. Sim, eu peguei o inverno lá e achava que era muito frio. Só que assim, eu achei que eu passei mais frio em São Paulo do que eu passei aqui no Canadá. Por quê? Porque aqui todo mundo já fala isso pra vocês já devem saber, que as casas são preparadas para atender. A questão do aquecimento nas casas, as casas realmente são bem quentes, tanto que no verão, agora nós estamos no verão, o verão é bem quente dentro de casa, porque eles se preparam tanto pro inverno, que a casa é tão quentinha, né? Tem toda uma estrutura quentinha, que no verão a casa fica realmente muito quente. E em São Paulo, as casas elas não são preparadas, as janelas não são preparadas para bloquear a entrada de ar. Então, lá eles não estão preparados para o inverno. Em todo lugar que você vai, você tá passando frio. Mas aqui não, as lojas quando você chega, tudo é aquecido. Todo lugar que você vai tá quentinho. Você só vai passar frio mesmo, óbvio, na rua, né, no ponto de ônibus, nesse tipo de lugar. Mas nos lugares fechados, você não vai passar frio. Aqui, para vocês terem uma ideia de como a casa é tão quentinha, que a gente só foi ligar o aquecedor, pelo menos aqui do meu prédio, a gente só foi ligar o aquecedor quando chegou, acho que no fim de dezembro pro começo de janeiro, sendo que a neve ela começou aqui em outubro. Em outubro caiu a primeira nevezinha. Eu vou até deixar aqui o vídeo pra vocês que eu fiz, toda empolgada que tava caindo neve. A gente tava na rua bem quando a neve começou a cair e eu fiz esse videozinho nos stories. Tá nevando.
Mas foi só uma nevinha mesmo ali, mas quando chegou em novembro, né, um mês depois, mais ou menos, foi que caiu aquela neve de verdade mesmo, pra ficar ali no chão, que você olhava tudo coberto de neve. Então, assim, novembro começou a nevar e passou, e direto. E a gente aqui só foi ligar o aquecedor no final de dezembro para comecinho de janeiro. De tanto que as casas são quentinhas, você realmente não sente o frio passando, todas as janelas, só fechar, pronto, você não sente nada. E nem ouve tanto barulho externo. É mais fácil você ouvir o barulho aqui de cima, as pessoas pisando, né, em apartamento, mas barulho externo mesmo você não ouve tanto porque fica tudo lacradinho e não passa nada. Mas assim, quais são as minhas dicas para vocês no inverno? Que vocês comprem uma boa bota e um bom casaco, que eles sejam impermeáveis, porque às vezes além da neve chove também e quando tá nevando muito você fica todo molhado, né? Vai derretendo. Então, se o seu casaco não for impermeável, vai ser complicado para você. Outra coisa também com relação à bota, é bom você comprar uma bota que vai pelo menos até a altura do seu joelho, porque dependendo, a gente já precisou aqui na frente aqui do prédio, por exemplo, atravessar um monte de neve. A neve tava no joelho. Eu vou até procurar esse vídeo, se eu encontrar, vou deixar aqui pra vocês. O videozinho do meu esposo quando ele precisou ir trabalhar, acho que era uma tempestade de neve. E a neve estava bem alta mesmo, e quando ele abriu a porta e colocou o pé, a neve foi até a altura do joelho. Então, se você tiver com uma botinha do cano pequeno, vai ser complicado, né? O Alexandre, gente, sofrendo pra tirar a neve. Reparem que o pé, ó, afundou já. Imagina, todo dia a gente tem que sair e tem que fazer isso aqui, ó. E sempre se atentem à questão quando vocês forem comprar casaco e bota, luva, essas coisas, sempre vem indicando a temperatura que aquilo aguenta, tipo menos 15, menos 30. Sempre tenta pegar do maior possível, assim, menos 30, porque aqui foi a temperatura que teve dias que chegou, né? Menos 30, menos 25, né? A sensação, principalmente. Então, esse é um conselho que eu dou pra vocês quando vocês tiverem que escolher as botas e os casacos de vocês. Outra dica que eu dou é o cuidado com o gelo. O gelo é muito perigoso e você não vê, porque vai nevar um dia, digamos assim, nevou um dia, aí beleza, começa a derreter aquilo, começa a formar um gelo. Aí no outro dia, ou então de madrugada, neva de novo. E aquela nevinha fofa fica em cima do gelo que estava derretendo antes. Então cobre e você não vê. Aí você vai andando, dependendo da sua pressa, você pode cair no chão, escorregar e cair. Eu vi casos de gente que caiu, eu também caí. E não é legal. Não é legal. Você tá apressado, né? E tá andando e tá olhando ali pensando que tá tudo certo, que não, é a calçada, só que é gelo e você não vê. Alexandre sempre me falava, cuidado com gelo, cuidado com gelo. Aí eu falava, ok, cuidado com gelo.
mas eu não entendia o que seria esse gelo. Ele já estava acostumado, né? Já teve outras experiências com neve, então ele sabia o que era o tal do gelo, do black ice, que eles falam, que é como se fosse um gelo que você não vê. Então, porque ele fica ali escondido no asfalto ou na calçada, né? Então você não percebe. Até o dia que eu caí no gelo e percebi, tá, olha aqui o gelo, muito prazer, né? Então aí eu descobri o que era o gelo. Então, se você conseguir descobrir o que é o gelo antes de você cair, vai ser melhor. Porque dependendo de como você cai, pode ser uma queda muito feia, né? Você pode cair por cima do braço, se você tiver com seu computador, você pode cair e derrubar o computador, ou o celular no bolso, você pode quebrar a tela do seu celular. Então, mais uma dica, não ande com o celular no bolso. Deixa o celular dentro da bolsa, porque se cair e você cair sentado, de lado, dependendo do bolso onde está o seu celular, pode quebrar o seu celular também. E dependendo, pode até ferir você, né? Um pouco mais do que você já costumaria se ferir só caindo, né? Então, tenha cuidado com esse gelo, tente identificar, vai pisando devagar assim, porque ele desliza, óbvio. Então, se você conseguir pisar devagar e ver que ali tem gelo, você já consegue ou desviar ou andar bem devagar. Eles até falam aqui que você tem que andar igual pinguim para poder andar no gelo, bem devagarzinho assim, andando. É mais ou menos assim mesmo que anda. Então, não tenha vergonha, porque aqui no inverno vai estar todo mundo andando bem devagar, andando, olhando para baixo, com medo de cair. Eu tô falando pra quem tá andando, né, a pé, mas também tem que ter o cuidado pra quem também tá dirigindo, porque de repente você freia no carro, né, e se tem gelo, o carro não vai parar, né, não vai parar na hora que você frear, ele vai parar um pouquinho depois. Então também é importante o pneu de neve. Eu até falei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre tempestade de neve, vou deixar anexado aqui em cima. E para que, se você ainda não viu, você pode dar uma olhada. Eu falo sobre os pneus de neve, que é sempre importante ter, porque se com o pneu de neve já demora um pouco para frear, imagina sem o pneu de neve. Uma coisa que eu vi bastante aqui também que eles fazem, que eu me surpreendi, é a questão do Snow Day. O que seria isso? Quando eles olham na previsão do tempo e eles percebem que vai nevar muito ou vai ter uma tempestade de neve, eles já se previnem. E dependendo, eles fecham as escolas e as crianças não têm aula naquele dia. E aí, como que você sabe disso? Você tem um número que você pode ligar e aí o número vai te falar, né? Uma voz lá eletrônica vai te falar se vai ter aula ou não. Então, sempre antes de uma tempestade, se você checar o aplicativo e ver que tá vindo uma tempestade, que vai ter alguma coisa diferenciada, né? Vai vir muito forte, sempre liga antes nesse número que eu vou deixar aqui embaixo e checa. Pelo que eu entendi também, as escolas têm o site que você também pode checar. Mas eu fazia isso, eu ligava nesse número aí de manhã. Porque lá onde eu fazia inglês, por ter muita gente que tem filhos na escola, fechava, sempre que as escolas fechavam também. Porque muita gente que estudava lá também tinha filho, né? A maioria das pessoas tem filhos, então se a escola não tinha aula, a mãe teria que ficar com o filho em casa e aí não ia ter gente suficiente para professora dar aula. Então, acho que na minha sala, acho que era só eu e mais uma pessoa que não tinha filho. Então, se em um dia desse que a escola fecha, imagina, ia ficar 2 pessoas na aula, então não tinha sentido. Então, sempre avisava, olha, amanhã tá parecendo que vai ter uma tempestade de neve. Liguem no número. Se falar que não vai ter aula, já sabe, aqui também não vamos ter aula. Então, sempre ligue nesse número para verificar. E olha, teve muitos dias desse daí. Muitos dias de Snow Day em que não teve aula para as crianças, né?
também não teve aula pra mim. Então é uma coisa assim que você tem que estar adaptado já, porque as crianças, vocês sabem, não podem ficar sozinhas em casa. Tem uma idade, eu acho que é a partir dos 12 anos, que a criança pode ficar sozinha em casa, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é 12 anos, mas se vocês tiverem dúvida mesmo, verifiquem isso antes. Porque realmente não pode ficar em casa sozinha e a mãe vai ter que ficar com a criança, né? Ou a mãe ou o pai. Alguém vai ter que ficar. Então, nesses dias, estejam preparados, né? Porque vão haver dias no inverno, de Snow Day, que você vai ter que ficar em casa com seu filho e não vai poder trabalhar. Para quem vem estudar na NBCC, a NBCC não funciona, essa linha não vai funcionar para quem é da NBCC. Digamos assim, vai ter aula na NBCC ou não? Isso aí, sobre o Snow Day da NBCC, vai ter um canal na própria NBCC que vai falar para vocês se vai ter aula lá ou não. Ela não segue essa linha. Essa linha é mais mesmo para escolas de criança, para você saber se o seu filho vai ter aula ou não. Como eu tô falando, a minha escola de inglês, digamos assim, ela se baseava também nesse canal. Justamente como eu expliquei, porque tinha muita gente que tinha filho. Então, para a NBCC, vocês já vão ter que consultar um outro canal, tá? Para saber se vai ter aula ou não. Eu via que mesmo nos dias que eu não tinha aula, o pessoal da NBCC tinha aula, às vezes até a metade do dia, digamos assim. Depois eles viam que ia piorar muito, aí eles avisavam os alunos: ok, gente, hoje vocês estão liberados para ir para casa antes que fique pior. Então isso vai depender deles lá. Por exemplo, no trabalho do meu esposo, né, muitas vezes eu ficava em casa por conta do Snow Day e ele ia trabalhar. Eu falava: gente, liga, não tem uma linha? Ele falou: eu tenho a linha certa lá do trabalho. Ele era um outro número, né, que o trabalho também disponibiliza. E eu falava: liga lá. Ele ligava, ele falou: não fechou não, é pra eu ir trabalhar mesmo. Eu: tá bom. Então, assim, acho que em cada trabalho eles vão ter um jeito de avisar antes que o funcionário saia de casa, ou uma linha, ou eles vão ter uma intranet, alguma coisa do tipo para avisar. Mas muitos trabalhos, dependendo do trabalho, não vai fechar. Você vai ter que continuar, você vai ter que ir pro trabalho assim mesmo, na neve forte ou na tempestade. Como, por exemplo, lá onde eu fazia inglês, não tinha aula, mas eles avisavam na página do Facebook deles, por exemplo: hoje não vai ter aula, mas o nosso escritório vai continuar aberto. Ou seja, as professoras, elas iam pra lá, mesmo pra não dar aula, elas iam pra lá. As pessoas, tipo recepcionista, gente que precisa trabalhar no prédio, as pessoas iam trabalhar. E aí vocês percebem a diferença. Não tinha aula por conta justamente do problema com as crianças, da aula das crianças, que afetaram a quantidade de gente para assistir a aula. Mas as pessoas, os professores, o pessoal do local, todo mundo estava lá. De vez em quando eles liberavam quando via que ia ficar pior. Então tem que se atentar a esse tipo de coisa, tá? Dependendo, você vai ter que ir pro trabalho sim, mesmo em dia de tempestade de neve, porque às vezes acontecia também uma coisa que não tinha muito o que fazer. Eles decretavam que não ia ter a aula, porque amanhã supostamente vai ter 20 centímetros de neve, estamos esperando 20 centímetros de neve. Então, o que acontecia? Eles falavam: ok, amanhã não vai ter aula. Só que quando chegava amanhã, não tinha neve, não vinha. E aí já tinham dito que não ia ter e não tinha mesmo. Então, às vezes acontece isso também. Eles estão esperando uma neve alta e não vem. Mas aí eles já falaram, porque assim, nem sempre a neve começa logo de manhã. Por exemplo, vai ter uma tempestade, mas está programada para começar meio-dia. Então, de manhã cedo eles têm que tomar uma posição. Aí eles colocam na linha: ok, todas as escolas vão estar fechadas.
Só que aí dá meio-dia, dá 1 hora e não veio a tempestade. Aí falou, poxa, e aí as crianças ficaram em casa. Pois é, mas por que eles fazem isso? Porque a minha professora, ela me contou a seguinte história que aconteceu há muito tempo atrás, em um dia desses que ia ter uma tempestade, e eles falaram assim, não vai ter não, que nada, não sei o que, vai ter aula normal. Aí pegaram as crianças em casa, né, os ônibus, porque tem os ônibus escolares aqui, pegaram as crianças, levaram pra aula, mas quando foi na volta, a tempestade realmente veio e estava muito forte, e os ônibus, eles são ônibus mais velhos, não tem toda aquela tração nas rodas, sabe, igual os carros modernos que toda hora estão se refazendo aí, cheio de modernidade. Os ônibus não tem essas coisas todas. Então, quando chegou na volta, desses ônibus aí que aconteceu foi que houve um acidente e morreram algumas crianças. Então, por conta disso, teve maior coisa. Isso foi há muito tempo, tá? A minha professora só contou lá na sala, porque a gente não conseguia entender o porquê que acontecia essas coisas, então ela falou, ela contou essa história. Então, aconteceu isso, e por conta disso, hoje em dia, eles preferem não arriscar, não colocar a vida das crianças em risco. Então, se diz que vai ter uma tempestade de neve que vai começar meio-dia e a aula só termina 3 horas, por exemplo, e quem sabe se realmente vier a tempestade meio-dia e 3 horas já vai estar bem alta a neve, e elas correm risco na volta, então eles têm que tomar uma posição, eles têm que acreditar mesmo na previsão, e geralmente a previsão não erra. São poucas vezes que dá errado, mas eles não podem arriscar. Então, quando eles veem que vai ter essa previsão de tempestade, eles já falam que não vai ter a aula. Quando você liga, vão estar fechadas devido à condição do tempo. E aí, pronto, não tem aula. Então, às vezes pode vir, aí vão dizer, olha, tá vendo? Veio mesmo. Ou então, não veio, mas tudo bem. Melhor prevenir do que remediar. E é bom, né? Porque é a vida das crianças que estão em jogo, e aqui a gente sabe que a população é uma população idosa, e o governo incentiva muito para que as pessoas tenham filhos. Então, o governo nunca ia botar a vida das crianças em risco. Eles têm o seu jeito de prevenir isso daí, e aí todo mundo tem que respeitar. Outra coisa interessante é que o pessoal pensa assim, quando tá nevando forte, tá tendo tempestade, é a hora que tá mais frio. Só que não é. A hora que tá mais frio é quando não tá nevando. É quando tá aquele vento gelado, aquele vento que corta mesmo. Essa é a hora que tá mais frio. Durante a neve, tá ok, a neve ali caindo, tal. Tá frio? Tá frio, mas não tá tão frio assim, não. Quando o dia de sol que você vê, nossa, hoje tá sol, tá? Porque o inverno não fica direto nevando, não, tá? Não fica nevando todo dia, não. Neva um dia, aí depois passa uns 2 sem nevar, mas naquele dia que tá sol mesmo, que nossa, que solzão, aí você abre assim a porta e pá, vem o ventão frio, gelado. Então, nesses dias de sol, é os dias que estão mais frios. Outra dúvida que as pessoas têm é com relação a ônibus. Os ônibus, eles vão rodar normal. Quando tá no inverno, eles conseguem ir tudo normal. Mas, às vezes, em algumas tempestades, se a tempestade começar a ficar muito forte, as coisas vão fechar, como eu falei pra vocês. Algumas empresas vão mandar o pessoal logo embora antes que piore, e os ônibus vão fechar, vão parar de rodar. Então, mas fora isso, os ônibus rodam normal, atende todo mundo normal no inverno. E a única coisa que eu recomendo é que você saia um pouquinho mais cedo de casa, para você não ter que ir correndo, correr o risco de cair. E também os ônibus, eles podem atrasar um pouco, dependendo se a neve está muito forte, eles vão ter que andar um pouco mais devagar.
Então, se programe antes de sair de casa para que você consiga chegar no horário no seu local de trabalho ou na aula. Eu, por exemplo, peguei ônibus sim na neve, ainda no inverno, até porque o nosso carro demorou um pouco mais do que a gente estava pensando para poder conseguir. Começou o inverno e a gente ainda estava sem carro e a gente pegou sim ainda inverno andando de ônibus, andando na rua. E assim, não é fácil andar de ônibus no inverno. Se você puder ter um carro, vai ser bem melhor, você vai sofrer um pouco menos. Mas nada que seja de outro mundo, né? Se você for morar perto do seu local de trabalho ou perto da faculdade, aí tudo bem, você vai rapidinho, você chega. E assim, para resumir o inverno para vocês, eu posso falar assim que o inverno realmente é frio. Se você principalmente não tá acostumado com frio, como eu, né? Eu vivi a vida inteira no Nordeste, como eu falei para vocês, lá em São Luís do Maranhão. E lá o inverno, nosso é o quê? Chuva. E deve chegar o quê? 25 graus. Esse é nosso inverno. Então, eu não estava nem um pouco acostumado com o inverno. Eu sofria bastante lá em São Paulo, inclusive, que eu morei os últimos 3 anos lá, como eu falei pra vocês. E pra mim foi bem difícil o inverno lá. Eu passava mais frio lá. Só que assim, aqui o frio é grande, sim. Foi difícil pra mim no começo, mas eu tava esperando pelo pior. E ao decorrer do tempo que foi vindo, eu até fui me acostumando com o inverno. Então, assim, pense que é frio, mas que você vai conseguir, porque todo mundo consegue. E você estando preparado, você tendo seu casaco, sua segunda pele, tudo direitinho, você não vai passar tanto frio, você vai tá aquecido. E pense que em todo lugar que você precisar entrar, vai ser aquecido também. E então você não vai passar tanto frio. Tente também fazer esportes na neve para você aproveitar, porque realmente é um tempo relativamente grande de inverno. Começou em novembro, né? De verdade, começou em novembro e até maio ainda deu uma neve, digamos assim. Já era primavera e sim, nevou. Não foi aquela neve grande, mas nevou. Dia 14 de maio, que tava nevando e eu já tava assim, meu Deus, é primavera, cadê? Já tá batendo nas portas do verão. E a neve não para, sabe? Lógico que a neve já tava derretendo na cidade, a gente já tava começando a ver as coisas voltando a crescer de novo, mas assim, tava aquele friozinho ainda, né? Aqueles 14 graus, e você querendo já ver o verão chegando e a neve aí. Então é um bom tempo, tente fazer algum esporte, alguma coisa que você goste para aproveitar esse tempo. Vai ter dias que você não vai aguentar mais olhar a neve, aquilo tudo cheio de neve. No começo é muito bonito, você olha, nossa, olha a neve, que linda, fica tudo branquinho, tudo bonitinho. Aí no Natal você olha assim, você parece que você tá naqueles filmes do tempo que você era criança, que olhava aqueles filmes, tudo bonito, cheio de neve. Realmente é muito bonito. Mas, e se você tiver agasalhado bem direitinho, você pode aproveitar toda essa beleza, né? Mas vai ter horas que você não vai mais aguentar olhar aquele bando de neve, você já vai querer que derreta tudo. Vai ter hora que vai começar a ficar tudo preto, a neve vai ficar feia, vai virar lama com neve, porque vem o sol, começa a derreter, mistura com lama, com terra, e começa a ficar um negócio meio feio, a cidade parece que tá suja, mas é só a neve que tá sujando. Então tem a sua hora bonita, tem a sua hora feia, tem a hora que você não aguenta mais, mas vai passar. E aí você pensar que vai passar e que tudo vai ficar bonito de novo. Mas tem hora realmente que você não aguenta. Eu lembro que um dia eu vinha caminhando
depois da aula, eu tinha que pegar um ônibus e tava um vento tão grande, que eu tava caminhando e o vento tava indo contra mim, assim, me empurrando, sabe? E eu querendo ir, e o vento, tipo, não deixando, parece que ele tava me trazendo pra trás. E o vento, às vezes, é tão forte que começa a lacrimejar os seus olhos e você, como parece que você chora no meio da rua, assim. E aí a lágrima desce, aí você fica, ah, meu Deus, será que não vai congelar as lágrimas caindo? É uma situação bem ruim, assim, nesse dia eu lembro que eu já tava sem saber se eu tava chorando do vento ou eu já tava chorando de raiva porque eu não tava aguentando de frio, sabe? Então tem umas horas assim que dá um desespero mesmo, você fica, meu Deus, que frio que é esse? Pra onde que eu vim parar? Que frio insuportável, sabe? Então, por isso é que eu digo, tente não andar tanto na rua, porque se você não andar tanto na rua em situações assim que o vento tá cortando, você não vai sofrer tanto, né? Você não vai sofrer tanto. Então, é isso. Essas foram algumas histórias misturadas com dicas sobre o inverno, de como a gente sobreviveu aqui no inverno. Nosso primeiro inverno. E agora a gente já vai estar aí caminhando para o segundo inverno. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo mostrando casaco, mostrando bota, luva, alguns adereços assim de inverno, né? Dicas de casaco, de como você escolher. Se vocês quiserem um vídeo como esse, comenta aqui embaixo falando que quer o vídeo. Se tiver bastante comentário, eu vou fazer o vídeo depois pra vocês, mostrando as dicas de meia, de tudo, pra vocês aguentarem o inverno e não passarem frio por aí. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seu amigo que tá vindo pra cá ou que tá vindo lhe visitar no inverno, se você já tá por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no nosso canal para ajudar o canal a crescer, tá? A gente já tá quase aí chegando em 1000 inscritos. Eu quero agradecer a todo mundo que tá aí já inscrito no canal, sempre tá por aqui comentando, curtindo bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!